Olá, seja bem-vindo. Nesta edição vamos falar sobre o projeto de humanização judiciária que visa melhor atendimento e bem-estar ao cidadão. Veja também, Quarta Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza avalia as condições de jovens em instituições de acolhimento. E Fórum Clóvis Bevilacqua vai realizar oficina para pais e filhos envolvidos em conflitos familiares. A Quarta Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza está avaliando as condições de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. A Casa Abrigo foi uma das unidades visitadas. As audiências concentradas têm o objetivo de dar mais celeridade a processos envolvendo medidas protetivas, adoção e destituição do poder familiar. As condições de funcionamento das unidades de acolhimento também são analisadas. O juiz Francisco Jaime de Medeiros Neto, titular da Quarta Vara da Infância e da Juventude, preside as audiências, que têm a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar e de secretarias do Estado e do município. O magistrado explica que o contato com familiares dos jovens é importante na tentativa de diminuir o tempo de permanência no acolhimento. São feitos trabalhos no sentido de recuperar os vínculos eventualmente perdidos entre essa criança e a sua família, na impossibilidade, de restabelecimento desses vínculos com a família mais próxima. É tentada então com a família ampliada ou estendida, no caso de tios, avós, parentes dessa criança, e se for impossível essa reinserção no seu núcleo biológico, no seu núcleo familiar, então é que se busca por uma família substituta através de um processo de adoção. Segundo determinação do Conselho Nacional de Justiça, a situação de crianças e adolescentes em abrigos deve ser reavaliada a cada 6 meses. Em 2014, os trabalhos da Quarta Vara da Infância e da Juventude da capital iniciaram em abril. A expectativa é que sejam realizadas audiências em 12 unidades até outubro. A Casa Abrigo, localizada no bairro Cristo Redentor, foi uma das unidades visitadas. A instituição abriga 101 crianças de 0 a 12 anos. A maioria é vítima de abandono ou maus tratos. As audiências podem mudar a realidade desses jovens. É extremamente importante porque, primeiro, sai um pouco do tradicional, sai um pouco do fórum e vem para as unidades. Primeiro, para conhecer e quebrar um pouco essa formalidade. Não que as audiências não sejam formais, obviamente que sim, porque são promotores, juízes, defensores, então tem uma gama de profissionais que estão imbuídos no melhor resultado. Então, a gente acredita que possa dar uma maior celeridade aos casos. O Fórum Clóvis Bevilacqua vai promover oficina para pais e filhos envolvidos em conflitos familiares. O projeto Oficina de Pais e Filhos é uma ação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum de Fortaleza. Os profissionais que vão estar à frente da iniciativa receberam treinamento no dia 14 de abril deste ano. São voluntários, servidores e estagiários da Justiça do Ceará. Eles atuam nas áreas do direito, psicologia, serviço social e pedagogia. É um programa educacional desenvolvido para ensinar as famílias a lidarem com o momento de ruptura familiar. Essa oficina foi desenvolvida pelo CNJ através de experiências estudo de experiência em outros países. E ela é muito interessante porque o que ela visa trazer às famílias é a pacificação, ou seja, não é só a resolução de um processo, mas a resolução de todo o conflito, do conflito familiar, daquele momento familiar difícil pelo qual a família vem passando. As oficinas vão ser realizadas no Fórum Clóvis Bevilacqua ainda no primeiro semestre de 2014 e terão 4 horas de duração. Haverá explanações, discussões, atividades lúdicas e exibição de vídeos. Serão 4 salas funcionando ao mesmo tempo. São 2 salas para os pais, porém essas salas são mistas para o homem perceber o discurso de uma mulher e uma mulher perceber o discurso de um homem, né? As outras 2 salas é a sala das crianças, né? Vai ser uma linguagem apropriada para crianças, os livros são todos direcionados, né? E a outra para os adolescentes, nós vamos trabalhar numa linguagem mais de música, nesse tipo de linguagem que o adolescente tem mais facilidade de compreensão.
Os casos trabalhados serão de conflitos pré-processuais ou que já originaram ações na justiça. Tendo esse ambiente em que ele pode justamente já descarregar essa questão emocional, né, diante de um divórcio, diante de uma guarda, uma mudança na família deles, na mediação vai vir propício, né, de fortificar essa visão da família, que a família não se desune, e sim ocorrem mudanças, então é preciso eles trabalharem isso. E a oficina vem mais para complementar a mediação. A seguir, Juizado Especial Cível e Criminal da Maraponga implanta projeto de humanização judiciária. O objetivo é promover bem-estar e agilizar as decisões. A humanização judiciária consiste em oferecer estrutura física e funcional para melhor atendimento e bem-estar dos cidadãos e servidores das unidades da Justiça. Em Fortaleza, o 2º Juizado Especial Cível e Criminal, instalado no bairro Maraponga, adota projeto de humanização desde 2008. Para falar sobre os trabalhos, estamos recebendo o juiz Carlos Henrique Oliveira, titular da unidade. Seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Carlos Henrique, como surgiu a ideia de implementar o projeto de humanização judiciária? Esse projeto ele surgiu na medida que entendemos a necessidade de cada vez mais fazer com que a justiça se aproximasse do seu cidadão e pudéssemos quebrar a frieza da estrutura dos órgãos públicos. E a partir da análise da experiência da prática forense aliada à observação do comportamento humano, nós procuramos então iniciar um trabalho que pudesse valorizar tanto o servidor quanto o público em geral. De que maneira? Procurando fazer com que o ambiente ele fosse mais harmônico como um todo. Iniciamos com esse projeto, primeiro na parte interna, procurando a valorização do servidor, de modo que ele pudesse estar num ambiente mais agradável, mais acolhedor para ele, já que durante 6 a 8 horas ele dedica do dia dele nas atividades forenses e que ele pudesse, assim, através de reuniões, da prática de atividades, de reuniões mensais com um momento gastronômico, com a comemoração dos aniversários e, ao mesmo tempo, a valorização na escolha do servidor do mês. Isso foi se somando ao nosso interesse cada vez aproximar, fazendo dinâmicas de grupo, levando para a atividade a ginástica laboral, a dinâmica de grupo sobre a necessidade de trabalharmos bem os nossos conflitos pessoais, as nossas emoções, e isso fez com que conseguíssemos termos um trabalho em equipe mais coeso e mais unido. A partir daí, nós passamos a dedicar também um espaço ao público em geral. Procuramos fazer com que o ambiente tivesse uma climatização adequada e também somássemos as terapias holísticas, como a musicoterapia, de modo que as salas de audiência tenham a música em um tom agradável, permitindo que as pessoas retirem aquela tensão inicial de quem vai a um ambiente da justiça brasileira como um todo. Usamos também a colorimetria, de modo que as cores, a percepção visual permita às pessoas se sentirem de forma mais agradável no ambiente. E somando a isso também a aromatização, né? Nós sabemos que a sensação do olfato, de inalar aromas agradáveis, permite também um relaxamento. E com isso nós vamos procurando quebrar, além da frieza, que eu já falei, dos órgãos públicos, permitir que as partes se sintam num ambiente mais acolhedor, um ambiente preparado e voltado para que elas ali, naquele momento, de qualquer maneira de tensão, que vão discutir algum conflito pessoal, algum conflito no âmbito da aquisição de bens e produtos e serviços, ela possa ter um grupo que está apto a recebê-la de forma harmônica, satisfatória e que ele possa sentir que realmente está encontrando o apoio para a discussão de um problema pessoal. E com relação aos jurisdicionados, quais são os benefícios que foram alcançados com a humanização do atendimento no 2º Juizado? Bem, para todos os jurisdicionados, nós procuramos fazer um atendimento personalizado. Lá as pessoas não são tratadas por número de processo, mas pelo próprio nome. E isso faz com que já seja um diferencial de que ele saiba que existe uma estrutura ao vendo como pessoa, como cidadão. E a partir daí, ele indo até a unidade jurisdicional,
ele será recebido para um atendimento prévio com a orientação da documentação que ele deve apresentar e no prazo de até 15 dias ele será atendido em dia e hora marcada para a abertura do processo. Após isso, a 30 dias da abertura do processo, teremos a audiência de conciliação. Poderíamos realizar essa audiência até em um tempo menor. Ocorre que nós dependemos do serviço dos Correios para a confirmação do recebimento da carta de citação para a outra parte. Então, nesse caso, marcamos com 30 dias e ele será recebido novamente em um ambiente adequado. Não havendo acordo, nós teremos a audiência de instrução e julgamento, que já será com o juiz titular, que terá o prazo de até 45 dias. Fim da audiência de instrução e julgamento. A grande maioria são resolvidos mediante acordos e julgamento na própria audiência. A média de 95% dos processos que vão para a instrução e julgamento são resolvidos na própria audiência. Eu posso lhe dizer que de 10 audiências feitas por dia, 9 são resolvidas na própria audiência, quer seja com acordo, quer seja com sentença. E, após isso, aqueles poucos processos que ficam para julgamento posterior terão um prazo de até 90 dias para o seu julgamento. Então, isso faz com que nós realmente possamos atender ao interesse da demanda, procurarmos fazer uma justiça célere, eficaz e eficiente para o jurisdicionado. E nós sentimos isso no agradecimento, na manifestação deles quando chegam lá e dizem que foram bem atendidos e tecem os mais variados elogios a toda a equipe de servidores que também estão satisfeitos por estarem lá exercendo as suas atividades. É justamente nesse ponto que eu ia chegar. Com relação aos servidores, o que é que mudou? Eles também têm colaborado para que o atendimento seja realmente mais humanizado? Com certeza, além desse compromisso de nós personalizarmos cada vez mais o atendimento, há o interesse deles próprios de estarem ali. Nós procuramos fazer que dentro do espaço de cada um ele procure manter uma relação própria com o ambiente familiar. Então eles mantêm fotos de familiares, fazem a ambientação como querem da sua mesa, do seu local de trabalho, de modo que ele possa se sentir prestigiado ali naquele momento. E soma-se a isso todas as atividades que nós procuramos desenvolver e a satisfação que nós temos de estarmos numa equipe realmente dedicada a essa atividade e sentindo que está fazendo uma boa colaboração. Nós sempre dizemos que o papel de todos nós, tanto o meu como juiz, do promotor, de defensor, é estarmos ali como servidores públicos. E o nome já está dizendo, a nossa função é realmente servir. E servir com qualidade a todos que assim procuram a nossa unidade jurisdicional. Doutor Carlos Henrique, as estatísticas comprovam que esse trabalho, ele realmente contribuiu para a maior eficiência e rapidez da justiça? Sim, esse trabalho, nós analisando, nós podemos dizer que reduzimos em 24% a tramitação processual. E chegamos a dizer que na primeira fase, que é a fase de conciliação, em que o conciliador, fazendo uso da mediação ou da conciliação, poderá trabalhar, nós chegamos a resolver já inicialmente aí 61% dos casos. Então, um número expressivo e bem pequeno chega à audiência de instrução e julgamento. E nessa nós resolvemos em 95%. Portanto, pouco fica depois. Em relação à mediação, que são realizadas em um dia específico do mês de fase pré-processual, ou seja, sequer as partes iniciam com a ação judicial, né? Nessa fase inicial, quando se tratam de pessoas físicas, nós convidamos a comparecerem e efetuarem a discussão a respeito dos conflitos e nós chegamos até 95% do êxito já na fase pré-processual através da mediação. E desse resultado, somente 15% precisa realmente ir para uma fase de execução. Então, nós entendemos que nós conseguimos, dentro de uma certa rapidez, obter o resultado favorável, principalmente que o resultado é a satisfação das partes em conseguirem resolver da melhor maneira aquela questão que fez com que elas precisassem chegar ao Judiciário Cearense. Esse trabalho desenvolvido no 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza, ele tem servido de exemplo para outras unidades da Justiça? Eu posso dizer que, na verdade, o trabalho nosso é feito mediante uma reunião mensal que fazemos com todas as unidades judiciárias, onde nós apresentamos as nossas experiências e as soluções que obtivemos de acordo, é claro, com a realidade socioeconômica de cada área. Afinal de contas,
Nós somos mais de 25 unidades judiciárias espalhadas em toda a cidade de Fortaleza e cada qual tem as suas características próprias. Mas a grande maioria dos colegas estão unidos em ouvirem, aprenderem e em trazerem soluções, e em conjunto nós vemos o que melhor se adequa à nossa realidade, de acordo com a quantidade de servidores e com a estrutura física e funcional que as unidades judiciárias recebem. Mas há uma preocupação do judiciário como um todo em humanizar mais o atendimento? Eu creio que sim. Eu sinto que os novos colegas magistrados cada vez mais se preocupam em fazer com que o ambiente de trabalho esteja mais harmônico e possa permitir que tanto as partes quanto os servidores encontrem uma atenção, uma dedicação maior. Eu creio que o grande tesouro de todos os dirigentes que exercem atividade pública é o seu quadro de servidores, o servidor dedicado, o servidor vocacionado e capacitado para exercer as suas atividades, com certeza estará sempre vestindo a camisa da instituição e participando de forma que ela possa crescer cada vez mais em prol da sociedade como um todo. E a população se sente mais também confortável em buscar esse serviço. Sim, sim. O acesso ao judiciário se tornou mais presente, né? É impressionante a quantidade de pessoas que vão ingressar com ações judiciais, que acreditam na justiça como um todo, e isso é um mérito muito grande dos juizados especiais, que foram essa porta de acesso, esse espaço para que as pessoas mais humildes, mais simples, que não teriam acesso facilmente ao advogado, pudessem chegar diretamente para tratar de suas questões. Eu vejo com satisfação quando uma pessoa simples ingressa com ação para cobrar R$15, sinal que ela acredita na justiça e sinal que ela necessita desse valor que no orçamento dela, pessoa simples que seja, precisa realmente dessa complementação. Então, ir à justiça, tirar o seu tempo de qualquer maneira, por mais que nós possamos fazer um atendimento adequado, mas ela estar indo até lá naquele horário de 8 às 18 horas, né, para poder ser atendida. E ela encontrar satisfação, um funcionário atencioso, dedicado, preocupado com a situação, faz com que ela sinta que realmente, cada vez mais, a nossa justiça ela tem que se empenhado em estar mais próxima do cidadão e compreender os anseios da sociedade como um todo. A gente faz agora um breve intervalo e volta falando sobre celeridade na decisão dos processos judiciais. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos falando sobre humanização judiciária e formas de agilizar a prestação jurisdicional. O convidado é o juiz Carlos Henrique Oliveira, titular do 2º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza. Doutor Carlos Henrique, o senhor também atua como coordenador do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça aqui do Ceará. O trabalho do senhor com a humanização judiciária contribuiu para que o senhor passasse a atuar como coordenador do núcleo? Eu acredito que sim. Na verdade, o meu interesse já pela mediação e conciliação já vinha desde os meus estudos na área de administração. E quando eu soube que está surgindo no tribunal uma equipe querendo implementar as atividades voltadas para a conciliação e a mediação, eu mesmo procurei essa equipe e a partir daí foi com a portaria do Tribunal de Justiça que criou o núcleo atendendo à resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina essa política judiciária nacional e na qual exige que todos os tribunais abram espaço para as soluções de métodos alternativos de solução de conflitos, de modo que se possa implementar políticas próprias capazes de melhor atender a essa nova forma de ver a atuação judiciária em prol da comunidade como um todo. Qual a diferença entre conciliação e mediação? Conciliação e mediação são sistemas próprios de solução de conflitos, juntamente com a arbitragem, que é feita no âmbito privado. E a diferenciação está que na conciliação, além de procurar harmonizar as partes, entender o conflito, ele poderá apresentar sugestões de solução para o final da demanda. Já o papel do mediador
ele apenas irá tentar interagir entre as partes, permitindo que elas, a partir da discussão, da conversa, possam chegar a um consenso entre si, sem que ele tenha que apresentar diretamente uma proposta final para o final do litígio. E qual a importância desses dois métodos? Os dois métodos, eles visam, acima de tudo, a pacificação da sociedade. Nós já vemos hoje a solução de conflito aplicada no ambiente familiar, mas também no ambiente escolar. Eu tive a oportunidade recentemente de visitar as UPPs no Rio de Janeiro e a própria polícia está começando a trabalhar a mediação e a conciliação de modo a solucionar os conflitos. Então, mais do que a preocupação em desafogar a quantidade de processos existentes no judiciário, é a pacificação e a harmonização da sociedade. Dr. Carlos Henrique, o jurisdicionado ele pode solicitar conciliação a qualquer momento e quais são as ferramentas disponíveis para que ele possa marcar uma audiência? Bom, todas as varas e unidades judiciárias estão aptas e disponíveis para a atividade de conciliação. Não obstante a Semana Nacional da Conciliação, que ocorre em âmbito nacional, geralmente na primeira semana de dezembro, as partes podem e devem procurar as suas varas e unidades judiciárias onde tramitam os seus processos e informar que tem interesse em efetuar uma conciliação. Além disso, ela pode também, diretamente através do site do Tribunal de Justiça, através do acesso ao Quero Conciliar, apresentar o seu nome, número do processo e informar que quer participar de uma sessão de conciliação. A partir daí, o NUPEMEC, em acompanhamento a essa vara ou unidade judiciária, verificará a disponibilidade para que possa ocorrer no prazo de 30 a 45 dias, de acordo com a demanda de cada unidade, a sua realidade processual, efetuar essa conciliação. Lembrando que vai depender também da outra parte o interesse em participar dessa sessão de conciliação. Somados a isso, o NUPEMEC, diante das suas várias políticas, acompanha o trabalho do Centro Judiciário, já em grande atuação no Fórum Clóvis Bevilacqua, que faz mutirão de processos com finalidade específica, quer seja planos de saúde, quer seja contratos bancários e DPVAT. Mas a parte em si, ela pode e deve demonstrar o seu interesse na fase conciliatória, que pode ocorrer tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, também dos processos que já foram julgados e sentenciados e estão em grau de recurso no Tribunal de Justiça, também apresentando o seu interesse. Ou seja, não precisa esperar até a semana da conciliação para tentar resolver. Não. Sempre é tempo de conciliar. E aqui eu deixo um recado para as pessoas, as partes, podem contar com o seu advogado ou elas diretamente, através do acesso ao site do Tribunal de Justiça, o programa Quero Conciliar, ela clica e a partir daí ela preenche um formulário próprio de inscrição e esse formulário servirá de informação para que se possa acompanhar a tramitação processual e ela ter o seu momento de conciliação durante o ano inteiro. Dr. Carlos Henrique, o NUPEMEC ele tem investido na capacitação de servidores e de terceirizados para que possam atuar na mediação e conciliação. Qual o balanço dos treinamentos já realizados? Os treinamentos têm sido muito satisfatórios para todos. A gente vê cada vez mais os servidores da prata da casa, né, do Poder Judiciário cearense, interessados em participar, em ver essa nova metodologia. Os trabalhos de mediação, de conciliação integram a política nacional judiciária. É uma nova visão do Poder Judiciário, de uma forma mais moderna, mais coerente, consciente do papel que as instituições públicas devem ter, que estarem sempre voltadas para os anseios da sociedade. Os cursos têm sido feitos regularmente através da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, mediante convênio, e cada vez mais o Tribunal de Justiça tem enviado para Brasília, para os cursos feitos pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, que são cursos de formação de instrutores, e a partir daí nós vamos reunindo e periodicamente realizando turmas de cursos que ocorrem em 3 fases. Uma fase mediante ensino à distância, com a parte teórica, uma segunda fase presencial, com a apresentação de metodologias e de didáticas para os servidores, e uma terceira fase que é um estágio
de acompanhamento nas próprias várias unidades judiciárias, para que ao final eles estejam capacitados, recebendo a certificação e a partir daí fazendo esse trabalho também de mediação e conciliação. Um dos projetos do NUPEMEC é que cada vara e unidade judiciária tenha, no mínimo, um servidor com esse curso de conciliação e mediação. E, no futuro, pretendemos que todos os servidores tenham esse conhecimento para que possa, como um todo, a vara atuar cada vez mais voltada para as novas políticas, para a nova metodologia de solução de conflitos, que é a mediação e a conciliação como um todo. Doutor Carlos Henrique, ano passado os cartórios eles foram autorizados a promover audiências de conciliação, inclusive houve uma capacitação para isso. Que tipo de conflitos podem ser resolvidos pelos cartorários? Os cartórios que se interessaram em participar do primeiro curso, dos 2 cursos que nós já fizemos de capacitação, eles estão voltados atendendo às resoluções também no CNJ das questões que envolvem bens patrimoniais. Então, se foram questões que envolvem os mais variados aspectos de aquisição de produtos ou mesmo de dívidas entre as partes, poderão ser feitas, né? Não serão feitas questões envolvendo o ambiente familiar, principalmente quando há menores, porque requer o acompanhamento do Ministério Público. Mas questões envolvendo bens patrimoniais e se tratando de pessoas adultas, capazes, civilmente, poderá ser feito diretamente nos cartórios, mediante o acompanhamento, é claro, do cartorário, que irá o conhecimento para ver, tanto na questão da ética quanto da legislação pátria, se aquele acordo é juridicamente possível e adequado às nossas leis. Ou seja, tudo para promover essa pacificação social. Sim, sim. A finalidade maior é que nós possamos permitir que as pessoas encontrem sempre mecanismos dispostos para que ela possa resolver os seus conflitos, para que ela possa encontrar uma resposta, né, com a segurança, né, com a outorga do Poder Judiciário, mediante a homologação dos acordos, e que ela saiba que aquele resultado ele tem o respaldo do Poder Judiciário, que não ocorrendo por cada parte a devida prestação, poderá passar para a fase de execução. Então, a finalidade maior é que o Judiciário esteja voltado cada vez mais para atender os anseios dessa sociedade e possa dar uma prestação jurisdicional célere, eficiente e eficaz. Esse é o perfil do novo Judiciário, o Judiciário do qual eu participo, do qual eu acredito e creio que toda a população brasileira vai estar cada vez mais integrada e voltada para acreditar na justiça brasileira. Eu conversei com o juiz Carlos Henrique Oliveira, titular do 2º Juizado Especial Cível e Criminal da capital. Obrigada pela entrevista. Obrigado e faço o convite para que venham visitar e ver de perto o nosso projeto de humanização na Unidade Judiciária da Maraponga. O Judiciário em Evidência fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até mais.